Oi, gente! Tudo bem por aí? Capítulo 19 do livro de Josué. Gostaram de ontem? Muito legal, né? Tá tudo muito legal e hoje nós vamos continuar vendo essa parte geográfica, né? Não é muito interessante, mas é só a gente contextualizar, tirar o sumo dessa história toda, né? Principalmente da vida de Josué, que era um homem forte, corajoso, como o Senhor pediu que ele fosse, né? E a gente pode pegar isso pra gente. Nós temos que ser fortes e corajosos para viver nesse mundo tão difícil, cheio de crueldade, de maldade, de tanta coisa. E a gente tem que ser forte e corajoso para conseguir, né, viver vendo essas coisas aí e pedindo a Deus para nos livrar, né? Livrar a gente, a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos dessa crueldade. Que o Senhor nos abençoe e que a gente seja como Josué, persistente, forte, corajoso, não desistiu. Hoje é grandinho, tem 51 versículos, então eu vou dar pouco toque de Clay. Vamos lá. As terras e as tribos de Simão. Ontem nós terminamos com a tribo. Essas são as tribos da família da tribo de Benjamim. Nós falamos da galerinha lá que não estava querendo muito trabalhar, né? Não dá para ter as coisas sem trabalhar, né? E hoje nós vamos ler sobre a tribo de Simeão. A tribo de Simeão é interessante. Vamos ler para a gente saber. A segunda distribuição de terra foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Então eles não tiveram uma terra específica para eles. Eles ficavam ali no meio. Mostrei um dia desse mapa para vocês aí. A tribo de Judá tinha uma terra lá e ali no meio algumas cidades, algumas coisas era da tribo de Simeão. Alguns estudiosos dizem que é porque eles tinham muita afinidade, a tribo de Simeão com a tribo de Judá. Então eles conviviam bem ali entre eles. Eu acredito também, né, que se estão vivendo ali. Eram da tribo de Simeão a cidade de Betseda, tá vendo? As cidades dentro da terra de Judá eram da tribo de Simeão. A cidade de Berseba, Sebá, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eltolat, Betu, bom para arrumar nome de cachorro aqui, né? Azar com H, Azar, Sual, Balá, Ezem, Eltolate, Eltolade, Betu, Orma com H, Ziclag, Bet Marcabote, Azar-Susa, Bet Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades, mais os povoados vizinhos dessas cidades, todos esses pertenciam à tribo de Simeão, dentro da terra de Judá. Também eram dessa tribo Aim, Rimon, Éter, Azã, ou Assã, acho que é Azã. Ao todo, 4 cidades com seus povoados. Pertenciam ainda à tribo de Simeão todos os povoados vizinhos dessas cidades de Balat, Ber, isso é, Ramá do Sul. Essas foram as terras que a família da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais. Espera um pouquinho, a parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. Ficava ali no meio, né? As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que Simeão recebeu parte delas. Eles eram uma tribo pequenininha, por isso não tinha nem como dar uma terra muito grande, não tinha necessidade. Então eles receberam cidades dentro da tribo de Judá. A terceira distribuição das terras foi feita para a família de Zebulon, da tribo de Zebulon. Elas receberam as terras que iam até Saride. A sua divisa subia na direção oeste de Marala. Passava da Basete, ou da Bazete, acho que da Bazete. O S no meio de duas vogais tem som de Z, né? Então é da Bazete. E chegava ao riacho que fica ao leste de Jequinão.
Do outro lado de Sarid, seguia para o leste até a divisa de Quislot Tabor, e passava por Daberat e subindo chegava a Jafia. Eu tô lembrando de uma ouvinte que falou comigo que ela não acreditava que eu lia mesmo os nomes. Ela achava que eu inventava. Aí ela pegou a Bíblia, olha que doido. Se você estiver me ouvindo, pode acompanhar que eu tô lendo direitinho aqui. Ela pegou a Bíblia e foi conferir se eu estava inventando esses nomes, de tão bizarros que são esses nomes. No final ela me fez um elogio, gostei muito. Ela falou, nossa, você lê bem, que esses nomes são difíceis. Que bom, obrigado você aí que sabe que eu tô falando com você. Eu tô lendo, pode conferir. Continuava na direção leste até Bet-Efer com H e Eter-Cazim, virando para o lado da Neia, pelo caminho de Rimon. No norte, a divisa virava para o lado de Anatom com H, terminando no vale de Iftael. As terras de Zebulon também faziam parte de Catate, Naalau, Zinron, Idala. Olha que legal! Idala. Minha prima chama Idalina. Aí, você é da cidade de Idala, hein, Idalina? E Belém. Então, Belém é da cidade de Zebulon, da terra de Zebulon. Ao todo, 12 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras da família da tribo de Zebulon, que eles receberam como sua propriedade. As terras agora da tribo de Issacar. A quarta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Issacar. Essas tribos aqui são daquele povo que eu li ontem, que eles estavam com preguiça, foram lá reivindicar, mas estavam com preguiça de fazer isso, fazer aquilo. Aí Josué pediu 3 pessoas de cada tribo, mandou olhar, mandou escolher, e agora ele está falando o que foi decidido ali na escolha, né, deles ali. Então, a Simeão, Zebulon, agora Issacar. A quarta distribuição foi feita para a família de Issacar, para a tribo, né? As suas terras incluíam a cidade de Zerel, Quesulode, Sunem, Afaraim, Seom, Anacarat, Rabit, Quizião, Ebs é bonito, né? Sem H, Ebs. Remete, Enganim, Enhadar, Bet-Pazés. Parece que estou falando em língua estranha. É o nome da cidade da tribo de Issacar. A divisa passava por Tabor, Sazima, Bet-Semes, terminando lá no Rio Jordão. Faziam parte das terras de Issacar 16 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Issacar receberam como sua propriedade. Todo capítulo, né, todo pedacinho termina com isso, né? E agora as terras da tribo de Asser. A quinta distribuição da terra foi feita para a família da tribo de Asser. Essas terras incluíam a cidade de Eucate, Ali, Betem, Aquizaf, Alameleque, Amade e Missal. Ao lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e Sior Libnate. Depois, virava para o leste até o Bet-Dagon, passava por Zebulon e pelo vale de Iftael, e ia para o norte até Bet-Emek e Neiu. Continuava para a cidade do norte até a cidade de Cabul, Hebron sem H, Reob, Amon, Caná. Caná, será que Caná é onde Jesus fez o primeiro milagre, que ele transformou a água em vinho? Eu acho que foi em Caná, hein? Acho que foi em Caná, o casamento lá. Eu já li isso lá em Mateus para vocês. Continuava, então, a Caná é da cidade da tribo de Asser, chegando até a grande Sidom. A divisão então virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada por muralhas. Daí virava para o lado de Oza e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Asser também faziam parte Malabe e Aquizib, Umá, Afeca e Reob. Ao todo 22 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Asser receberam como sua propriedade. Agora as tribos de Naphtali. A sexta distribuição da terra foi feita para a família de Naphtali.
A divisa começava em Elef, desde o Carvalho, Zaananim, Iá, e ia até Adame Nequeb, e Zabinel, até Lacum, nosso Deus, terminando no Rio Jordão. A divisa virava para o oeste até o Azanote Tabor e seguia para o Cote, chegando até Zebulon do sul, até a Sério norte e até Judá, e a leste até o Rio Jordão. É chatinho, né, isso aqui? É chatinho porque a gente não mora lá, né? Porque se a gente morasse, se a gente fosse visitar, passear lá, ia ser legal, né? A gente vê. Por isso que no dia que o Senhor me levar lá para Israel, que eu tenho certeza que eu vou, eu quero ir com uma pessoa que entenda para me mostrar essas cidades, me mostrar pelo menos uma parte delas, uma direção, porque aqui fala, né, do rio, do mar Mediterrâneo, do Rio Jordão. Pelo menos alguma coisa tem que ir com uma pessoa que saiba me explicar isso aqui, que já foi lá várias vezes. As cidades protegidas por muralhas eram Zindim, Zer, Amate, Recate, Kineret, Adá, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enazor, Iron, quase Eron, mas aqui é com I, sem H e com M, Iron, Migdalel, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes. Como é que eles inventavam tantos nomes, né? Um nome difícil. Ao todo 19 cidades e mais seus povoados, essas eram as cidades da tribo de Naftali. A tribo agora de Dan. A 7ª distribuição foi da tribo de Dan. Lembrando que essas aqui eram as tribos que não tinham tomado posse ainda. Eles estavam meio com preguiça. Lembra que eu falei ontem? Eles estavam meio assim, esperando o cair do céu. Mas nada cai do céu, né? Você tem que trabalhar. Eu até falei sobre a bênção, né? A bênção chega, eles receberam a terra, a bênção é deles já tá ali, mas eles têm que continuar trabalhando, eles têm que limpar, eles têm que tirar as árvores, eles têm que tomar posse da bênção, né? A mesma coisa com a gente recebe a bênção e às vezes a gente para. A gente recebe a bênção e parou. A gente não pode parar, a gente tem que continuar. Isso aqui, essa chaturinha aqui, dessa leitura geográfica que a gente está lendo, está mostrando isso pra gente. Olha o tanto de cidade que eles tinham que conquistar. É muito trabalho, gente, é muito trabalho. Tinham pessoas ali que eles tinham que expulsar, tirar, tinham que limpar, tinham que construir as casas. A bênção já era recebida, que era a terra prometida por Deus foi recebida. Mas agora eles têm que trabalhar. E é assim com a gente também. Quando você recebe, por exemplo, a cura de um câncer, você recebeu a cura, Deus já te deu a cura, tá tudo certo, mas você tem que continuar indo no médico, você tem que continuar tendo uma alimentação saudável, tem que continuar fazendo atividades físicas, tem que continuar cuidando da sua pele, bebendo bastante água, dormindo bem, evitando estresse, tudo isso para que o câncer não volte, para que você não perca a sua bênção, né? Estou usando um exemplo aleatório, gente, mas o que a gente aprende nesse capítulo aqui, maçante, é esse. A bênção é recebida, mas a gente tem que continuar. A gente tem que continuar trabalhando até a conclusão total dessa bênção, né? A tribo de Dan recebeu esse monte de nome aqui, vamos lá. Eutel, Gibeton, Balate, Geude, Bené, Beraque, Gad, Rimon, Mezarcon, Racon e as terras que ficam na frente da cidade de Jope. Jope é uma cidade famosa também. Se eu não me engano, tá em Timóteo, eu acho, a cidade de Jope, que a Febe mora em Jope lá, esse parente de Timóteo lá, sei lá. Eu acho que eu já li Timóteo. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laís e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Laís para Dan. Que legal, né? Laís é o nome de uma cidade. Para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Por isso Dan, a tribo de Dan, né? Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras e foram recebidas pela tribo de Dan. E agora a última parte do capítulo, que é a parte mais legal. As terras de Josué agora. Vocês já observaram toda essa história que a gente está falando da tribo de todo mundo tomou posse, todo mundo dividiu, todo mundo recebeu aqui, ali, acolá e tantas coisas aqui. E Josué, até agora ele só está trabalhando, ele só está servindo, ele só está decidindo, ele só está levantando esse monte de gente aqui, vai trabalhar, vamos construir, vamos matar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E agora chegou a vez dele, vamos ver?
Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, o filho de Num, uma parte para ser a sua propriedade. Por enquanto, Josué ficava ali no meio deles, só trabalhando, só servindo. A missão de Josué era uma missão árdua. Eu acredito que ele tinha tanto serviço que ele nem pensou. Ele nem pensou, e a minha? E o meu povo? E a minha família? Né? Mas depois que ele terminou tudo, eles deram uma parte de propriedade, né, para Josué. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Timnat-Será. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. Na montanha. Morava no alto. Montanha é difícil, né? Você chegar numa montanha, você tem que ter muito preparo, muita disposição, muita coragem. Tudo que ele tinha, né? Ele escolheu uma cidade que parecia com ele, né? Com a história dele. Porque depois que você faz uma casa na montanha, você tem uma vista eterna, né? É lindo lá em cima. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias da tribo de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio. Na entrada da tenda sagrada em Siló, cidade de Siló que tinha a igreja, né? E assim acabaram de repartir a terra. Enfim, o que a gente aprende com esse finalzinho aqui desse capítulo? Que nós temos que cumprir a nossa missão. Independente de qualquer coisa, independente de todo mundo estar recebendo muito, todo mundo está ganhando muito e você não está ganhando nada. Porque vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Josué fez tudo o que fez, já estava velhinho. Ele ainda estava trabalhando, ainda estava resolvendo, ainda estava vendo quem tem, quem não tem, quem estava sem. Ainda estava cuidando do povo, ainda estava guiando, ainda estava orientando as pessoas a chegar, a concluir a bênção, né? Porque depois que tudo estivesse limpo, as pessoas estivessem com as suas casas, com as suas famílias, a vida podia ser tocada, podiam crescer e multiplicar ali, plantar e viver a vida de forma mais saudável, mais tranquila, né? E Josué foi o último a receber essa missão. O último a receber a sua parte na terra. Isso mostra uma humildade dele, porque como tudo que ele fez, ele foi o primeiro, ele e Caleb, né, a falar que a terra era boa, quando Moisés mandou ele lá. Ele poderia ter falado, não, eu vou escolher a melhor parte da terra que é minha, eu que descobri, eu que incentivei, eu que falei que era boa. Não, ele não fez isso. Ele foi humilde. E a gente também tem que ser, gente. A gente também tem que ser, porque a vida é muito passageira. Não dá pra ficar brigando por coisinhas. Não dá pra ficar brigando por pedaços de terra. Até porque nós mesmos somos terra, né? Esse corpo que a gente habita é de terra, é de carbono. Ele vai voltar para pó, querendo ou não. Infelizmente, a gente vai morrer. Infelizmente, a gente vai morrer, mas a nossa alma não morre nunca. E Josué tinha certeza disso, ele sabia disso. Ele sabia que ele tinha que cumprir a missão dele e com certeza ele morreu em paz. Nós vamos com certeza ver aqui como que foi a morte dele. Mas toda a missão dele foi cumprida. Que a gente aprenda isso com Josué também, né? Não querer ser o primeiro de tudo, não querer tomar a melhor parte, ser sempre aquela pessoa que corre atrás. O mundo ensina isso, né? O mundo ensina você a querer ser o melhor. Como é que é? O pirão é pouco, a minha farinha primeiro, ou alguma coisa assim. A farinha é pouca, meu pirão primeiro, é isso, eu acho. Aquela coisa ali, né? Ah, se tá pouco, dá tudo pra mim. O mundo ensina isso, mas Josué tá ensinando que não. Ele primeiro doou, depois, por último, ele recebeu. Ele teve a honra de escolher onde ele queria, né? E ele escolheu uma cidade ruim. Ele poderia ter escolhido uma cidade plana, uma parte plana da terra, mas ele escolheu as montanhas. Vai ficar em paz lá em cima, eu acho também, né? Enfim, vamos aprender com Josué a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas que priorizam a vida dos outros, num mundo que todo tempo você é invadido por pense em você, só fale por você, só faça por você, primeiro você. O tempo todo você ouve isso. Mas a Bíblia fala ao contrário, né? A Bíblia fala para você primeiro servir os outros e depois você ser servido. E com certeza a porção de uma pessoa que cumpre a sua missão é muito melhor, muito mais saborosa. Acredite nisso. Deus é fiel. E se Ele está ensinando a gente aqui a primeiro servir,
a pensar primeiro nos outros. Não que você deva se isolar, tá, gente? Não vai pensar que você tem que ficar podre num canto só servindo os outros, não. Você tem que pensar em você, tem que fazer por você, tem que cuidar de você, mas também cuidar dos outros. E é isso. Beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 20. Tchauzinho.